Deixa esse número pousar. 58 bilhões de reais. É o patrimônio sob gestão da Verde Asset Management. O fundo comandado por Luiz Stuhlberger. O homem que é, sem exagero, o gestor mais respeitado da história do mercado financeiro brasileiro. E sabe o que é mais perturbador do que o tamanho desse número? É o que ele está fazendo agora mesmo com esse dinheiro. Enquanto a maioria dos investidores pessoa física está na defensiva. Contudo na renda fixa. Esperando a Selic cair para aí sim entrar na bolsa. Stuhlberger não está esperando. Ele está se posicionando. E o movimento que ele fez nos últimos meses é exatamente o tipo de coisa que só faz sentido quando você sabe o que está por vir. Tem um padrão escondido nessa carteira que 90% dos analistas da B3 completamente ignoram. Não é o ativo em si. Qualquer um consegue ver o nome da ação no relatório. O que ninguém está vendo é a lógica por trás da combinação. Porque ele está segurando dólar, NTNB, Petrobras e Vale ao mesmo tempo. Parece contraditório. Parece até imprudente. Mas não é. Quando você entender a estrutura dessa carteira, vai parar de enxergar o mercado como uma lista de ações e vai começar a enxergar como um tabuleiro. E a partir daí, cada dividendo que você receber vai ter um peso completamente diferente. Fica até o fim, porque a conclusão desse vídeo vai te deixar desconfortável. Do jeito certo. Luiz Stuhlberger fundou o Fundo Verde em 1997. Desde então, o fundo acumula um retorno histórico que supera 25.000%. Isso não é erro de digitação. 25.000%. Para efeito de comparação, o CDI no mesmo período rendeu algo em torno de 4.500%. Stuhlberger entregou mais de 5 vezes o CDI acumulado ao longo de quase 3 décadas. Isso não é sorte. Isso é método. E o método dele tem uma característica central que a maioria das pessoas ignora. Stuhlberger não escolhe entre renda fixa e renda variável. Ele usa as duas como parte de uma mesma tese macro. Agora, qual é o contexto macro que explica o portfólio dele hoje? A Selic está em 14,75% ao ano. Um dos juros reais mais altos do mundo. O dólar oscila entre R$ 5,60 e R$ 5,90. Pressionado pela incerteza fiscal do governo Lula e pelo déficit público que o mercado ainda não consegue precificar com confiança, o Banco Central mantém o tom duro. Mas o mercado já começa a debater quando, e não se, os cortes vão começar. É nesse ambiente de contradições que Stuhlberger está operando. E cada posição dele faz sentido exatamente quando você entende o cenário completo. Vamos abrir a carteira. Stuhlberger está comprado em dólar. Isso é um hedge clássico contra a deterioração fiscal brasileira. Com a dívida pública crescendo e o governo sem uma âncora fiscal crível no curto prazo. O dólar funciona como seguro de portfólio. Se o Brasil se desorganizar, o dólar dispara e essa posição protege tudo o mais. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Essa posição também é uma aposta assimétrica. Se o Brasil se organizar fiscalmente e o real se valorizar, a perda nessa posição é limitada.
porque as outras posições do portfólio sobem muito mais. Com juro real acima de 7% ao ano nas NTN-BS longas. Stuberger está travando uma rentabilidade que, historicamente, só aparece em momentos de estresse extremo do mercado. Pensa comigo. 7% ao ano acima da inflação. Garantido pelo governo brasileiro. Isso é o tipo de ativo que gestores internacionais de hedge fund disputam em mercados emergentes. Para você, pessoa física, isso equivale ao Tesouro IPCA mais disponível direto no Tesouro Direto. A lógica é a mesma. Aqui é onde fica interessante e polêmico. Petri 4 negocia hoje a um PL de aproximadamente 6x. Isso é barato até para os padrões históricos da própria Petrobras, que historicamente negocia entre 7 vezes e 10 vezes lucros. O dividend yield projetado para 2025 está entre 12% e 15% dependendo do preço do petróleo e da política de distribuição. Mas tem um risco. E Stuberger sabe disso melhor do que ninguém. O risco chama-se interferência governamental. Em 2023, o governo Lula mudou a política de dividendos da Petrobras. O mercado despencou. Quem vendeu no pânico, perdeu. Quem ficou, como os grandes fundos, viu a ação se recuperar e voltar a distribuir proventos. A tese de Stuberger em PETR 4 não é que o governo vai ser bonzinho. A tese é que a Petrobras gera caixa demais para o governo resistir aos dividendos por muito tempo. A empresa gerou mais de 140 bilhões de reais em fluxo de caixa operacional nos últimos 12 meses. Isso é dinheiro demais para ficar parado. Vale negocia perto de 5 vezes EBITDA. Historicamente barata. O risco aqui é China. Desaceleração da economia chinesa pressiona o preço do minério de ferro, que é a principal receita da Vale. Mas com o governo chinês sinalizando estímulos para o setor de construção em 2025, Stuberger está apostando que o pior já passou para o minério. O dividend yield de VALE3 está em torno de 8% a 10% projetado em dólar, o que é uma proteção adicional para o investidor brasileiro. Essa é a posição mais fascinante. Stuberger está comprado na B3, a empresa que opera a Bolsa Brasileira. Por quê? Porque a B3 é um monopólio regulado. Não tem concorrência relevante. E quando a Selic começar a cair, e ela vai cair em algum momento, o fluxo de dinheiro para a renda variável vai aumentar. Mais negociações na bolsa significa mais receita para a B3. É uma aposta indireta na recuperação do mercado de capitais brasileiro. Dividend yield da B3SA3 em torno de 6% a 7%. Não é o maior do mercado, mas com crescimento de lucros estrutural e monopólio de mercado, o risco é assimétrico a favor do investidor. Enquanto o investidor comum está fugindo da renda variável por causa da Selic alta e do medo político, Stuberger está montando posição exatamente onde está mais feio. E tem um motivo para isso. Os grandes gestores sabem que o mercado precifica o pior cenário antes que ele aconteça. Quando PETR 4 despencou com a mudança da política de dividendos, o mercado estava precificando o fim dos dividendos para sempre.
Isso nunca ia acontecer. E não aconteceu. O ângulo contrário existe. Tem analistas sérios. No BTG, na XP, no Itaú BBA, que argumentam que o risco político brasileiro ainda não está totalmente no preço. Que a dívida pública pode continuar pressionando o câmbio. Que o governo pode intervir novamente em estatais. Esses analistas não estão errados. O risco é real. Mas Stuberger está respondendo a esse risco com diversificação inteligente dentro da própria carteira. Dólar protege contra deterioração fiscal. NTN-B garante juro real alto independente do que aconteça na bolsa. E as ações de PETR4, Vale 3 e B3SA3 capturam o upside quando não se a situação melhorar. É uma carteira construída para sobreviver ao pior e prosperar no melhor. Você não precisa ter 58 bilhões de reais para replicar a lógica dessa carteira. Aqui está o framework. Mas atenção! Risco político no Brasil é real e pode se materializar de formas que nenhum modelo financeiro captura completamente. Uma mudança de legislação tributária. Uma intervenção em estatal. Um câmbio em colapso. Tudo isso pode acontecer. Stuberger tem equipe, acesso à informação e liquidez para reagir. Você precisa dimensionar sua posição de acordo com a sua tolerância ao risco real. Não ao risco que você imagina ter na cabeça. Nunca coloque em renda variável o dinheiro que você vai precisar nos próximos 24 meses. Isso não é Stuberger falando. Isso é matemática básica de sobrevivência financeira. A carteira de Stuberger está dizendo uma coisa com muita clareza. Concorda ou discorda?